Naquele tempo apareceu Jesus aos 11 apóstolos, estando eles à mesa, e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressuscitado. Em seguida disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os milagres que hão de acompanhar os que crerem serão estes: ao meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa de mortífero, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Depois de assim lhes ter falado, o Senhor Jesus elevou-se ao céu, onde está sentado à direita de Deus. Eles, por seu lado, partiram a pregar por toda parte, auxiliando-os o Senhor e confirmando-lhes a pregação com os milagres que a acompanhavam. Laus tibi Christe. Queridos irmãos, queridos que nos acompanham nesse momento nas redes sociais, hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. A festa da Ascensão ocorre 40 dias depois da ressurreição, portanto foi na quinta-feira passada. Porém, a igreja, por motivos pastorais, em alguns países, a igreja transfere como solenidade para o domingo seguinte. Nós fizemos hoje, eu celebrei quinta-feira a Ascensão, mas hoje nós fazemos como solenidade, como missa paroquial, digamos. Depois da ressurreição, Jesus apareceu inúmeras vezes aos apóstolos, aos discípulos, para provar de modo bem claro que havia ressuscitado. Ele aparece com o seu corpo glorioso, não como um corpo reanimado, como foi com a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim, mas um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo, podemos dizer, um corpo espiritual, mas um corpo real. Para provar isso, Jesus teve vários momentos, pedindo inclusive que um dos apóstolos, Tomé, que duvidava, tocasse nas suas chagas. E pediu até algo para comer, embora esse corpo espiritual não necessitasse mais. Porém, porque Jesus quis aparecer várias vezes, São Paulo diz que apareceu a cerca de 500 irmãos, e depois da ascensão apareceu a ele, e ele diz como a um abortivo. E todas essas aparições de Jesus mostram que ele é a vida e que a morte é apenas um ponto na vida do homem. A morte não é o último estágio na nossa história, porque nós temos um corpo mortal, mas nós temos uma alma imortal, e é a alma que nos faz conhecer as coisas, que nos faz buscar a verdade, e a alma que nos faz amar. Então, aquilo que é mais próprio do homem e que o diferencia dos animais, que é ter uma alma como imagem e semelhança de Deus, isto continua vivo, porque a alma é imortal. Portanto, quando vem a morte é essa separação da alma do corpo,
Mas a morte não é o último estágio da vida humana. A morte, ela é um ponto na nossa história. Porque a nossa história continua. A vida continua. E para mostrar isso, Jesus aparece várias vezes aos apóstolos, dizendo que a vida continua depois da morte. Daí nós entendemos a Santa Teresinha dizer: eu não morro, eu entro na vida. O ser humano tem muito medo da morte. E quando se fala em morte, as pessoas se assustam. Muitos até querem bater na madeira, com superstição, dizendo: isola, não é assim que falam? Porque não querem a morte. Mas, na verdade, para o cristão, é muito importante ter isso bem claro. É claro que ter medo da morte é uma coisa até natural, porque nós amamos a vida, mas se nós olhamos à luz da fé, a morte é um sono. Um sono que nos faz acordar do outro lado. Nos faz acordar na própria vida, diante de Deus, o juízo, depois céu, purgatório ou inferno, se a morte nos encontrou sem a graça de Deus. Mas Jesus aparece várias vezes para mostrar que Ele é vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Repito, palavras de Jesus. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E para mostrar isso, ele aparece aos apóstolos. Ele é a vida. Eu sou a vida. Eu venci a morte. Aparentemente, hoje, a morte tem a vitória. Quanto dinheiro se gasta para sobreviver? E quando se fica doente, quanto dinheiro se gasta com remédios, com hospitais, com aparelhos caríssimos, com cirurgias? E tem que se fazer, e se podendo, faça. Porque nós temos que zelar por esse dom que Deus nos deu, que é a vida aqui na terra. Porque a vida pertence a Ele. Porém, no fim, a morte tem sempre uma vitória. Embora seja uma vitória provisória, temporal, ela vai ser vencida na ressurreição, aparentemente ela tem essa vitória. Mas para dizer que ela é derrotada, Jesus então se mostra a nós ressuscitado. Insisto nesse ponto para que nós tenhamos fé e esperança e, sobretudo, grande amor a Deus e olhemos as coisas sempre em vista da eternidade. Não em vista de um mundo que passa, mas em vistas da eternidade. Mas hoje vemos Jesus subir ao céu. Depois desses 40 dias, ele sobe. E antes de subir ao céu, ele dá um mandato para os apóstolos, e é para todos nós. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem todo o poder sobre o universo, sobre a terra, sobre todas as coisas. Todo o poder me foi dado, e é um poder como homem-deus, porque Cristo é rei e governa todas as coisas. Embora até permitindo que o mal aconteça para tirar daí um bem maior, e todas as coisas vão concorrer para a sua glória e para a exaltação da justiça e exaltação do seu amor. Mas ele dá uma missão: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ide e pregai a boa nova. Evangelho significa boa nova. E que boa nova é essa, senão a boa nova da salvação, a boa nova de que Deus nos ama e por amor Ele se fez homem e morreu numa cruz para nos salvar. Esta é a boa nova que nós temos que pregar em nome de Jesus e que Ele manda. Pregar o Evangelho a toda criatura. Para que nós sejamos testemunhas dEle. Seja testemunhas vivendo, seja testemunhas morrendo. Mas nós temos uma missão. O Concílio Vaticano II diz: incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé. Quer dizer, é a obrigação nossa espalhar a fé. Nós somos discípulos de Jesus, seguimos a Jesus, fomos investidos por Jesus,
enxertados nele pelo batismo, mas nós temos uma missão de levar esta vida, que é Jesus, a todos. Nós fomos conquistados pelo seu amor, e quem ama deseja que o amado seja amado também. E é por isso que nós temos obrigação, um dever nosso, de pregarmos o Evangelho, cada um na vocação para a qual foi chamado. Seja na vocação matrimonial, na vocação consagrada, seja no mundo com a sua profissão, com seus carismas, com os seus talentos. Não importa, importa que é um dever geral nosso, de sermos discípulos e sermos missionários. E a partir daí, nós começamos um tempo novo na igreja, a partir dessa ascensão de Jesus. Os apóstolos ficam reunidos no cenáculo, unidos em oração com Maria, mãe de Jesus, e 10 dias depois vem o Espírito Santo, e aí, digamos, seria a promulgação, a exaltação, a demonstração pública da igreja, que já havia sido fundada por Jesus. Então nós estamos agora nesse tempo do Espírito Santo que Jesus nos enviou do Pai. E Ele envia com a sua bênção e fica presente em nosso meio. É muito significativo o fato de quando Ele sobe, o evangelista diz, Ele abençoa e vai se elevando. Isso significa o quê? Que esta bênção de Jesus sobre a igreja, ela não parou, ela continua no tempo e continua no espaço. Jesus continua cuidando da sua igreja, enviando o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser fiéis e sermos testemunhas dele em todos os lugares até o fim do mundo. E é esta a missão da igreja, que é de cumprir esse mandato de Jesus, de salvar as almas. A igreja, ela é um sacramento de salvação. A missão da igreja existe exatamente para isso. Toda organização que tem a igreja, seja do mais alto escalão, que é a Cúria Romana, que auxilia o Papa no governo geral da igreja, seja em cada diocese, em cada paróquia, em cada pastoral, seja em cada capela, em cada turma de catecismo que nós temos, em cada grupo de preparação para batismo, Eucaristia, Crisma, etc., tudo, sejam as obras sociais, as santas casas como foram fundadas, os asilos, os orfanatos, os leprosários, os centros de acolhimento de pessoas que têm HIV, enfim, tantas e tantas obras que tem a igreja no mundo inteiro. Tudo isto tem um fim, que é a salvação das almas. Tudo. E seja para quem trabalha diretamente, seja para quem recebe. Para quem trabalha, de ser o Cristo que cuida. E para quem recebe, para olhar que Deus cuida, que Deus o ama e quer dele uma resposta de amor também. De modo que a igreja tem essa missão. A igreja não tem uma missão de fazer um partido político para tomar o poder. Não tem a missão de implantar uma ideologia no mundo. A igreja não tem esse compromisso, e ninguém pode ter, com ideologias ou com governos ou com impérios que vêm e que vão. A igreja passou por vários impérios, vários grupos que queriam dominar os outros, inclusive de dominação mundial. Como foi, por exemplo, o Império Romano, que caiu. E tantos outros. E foram passando o tempo e a igreja sempre vencendo, sempre superando, porque a igreja não pode se comprometer com essas coisas. E se membros da igreja se comprometem, terminam renunciando à sua missão e prejudicam a própria igreja, como a própria história conta e comprova. Porque a missão da igreja é a salvação das almas. Mas ela é encarnada no tempo. E ela tem que estar atenta aos sinais dos tempos para dar as respostas necessárias a cada situação.
a cada época da história, a cada situação que apareça. Seja uma situação de progresso, seja uma situação de dificuldades, seja uma situação de fome, seja uma situação de alegria, seja uma situação como essa agora, de pandemia, como já houve outras na história. A igreja, ela tem que estar atenta a tudo isso com um objetivo, de salvar as almas. Então, quando vocês vão à igreja, quando recebem os sacramentos, quando se confessam, quando ouvem a palavra de Deus, tudo isso só tem um objetivo. Eu tenho que salvar a minha alma. Eu quero alcançar a vida eterna. Eu quero que, depois dessa vida, estar nos braços de Deus eternamente. Porque para isso o meu Deus se fez homem e morreu numa cruz. Foi para me salvar. Então, na verdade, o que Cristo fala para os apóstolos, quando diz, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, ele diz, ide, o meu reino está aí, preciso conquistar, reconquistar, arrancar. Eu já morri na cruz, já venci a morte, já venci o pecado, já venci o diabo. Agora cabe a vocês irem e reconquistarem das garras do demônio todas as almas. Daí a necessidade da missão. Então, a nossa missão é essa, né? Ir a todo lugar e arrancar das garras de Satanás as almas. Essa é a missão. Isso é que o padre faz quando atende uma confissão. A pessoa chega lá acorrentada pelo diabo, e quando o padre dá a absolvição, a pessoa evidentemente tem que estar arrependida e com propósito de emenda, ali se quebra realmente aquela corrente. O inferno se fecha para aquela pessoa, o céu se abre. Exatamente essa é a missão da igreja. Quando dá a Eucaristia, porque dá o alimento para essa caminhada e para que a pessoa seja forte, né? E daí por diante, nas diversas situações. E nós temos que viver essa missão dando testemunho. E agora Jesus faz uma promessa para nós. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus então sobe aos céus, e é muito significativo, quando ele sobe, uma nuvem o envolve, uma nuvem o encobre. Esta visão da nuvem, como os apóstolos contemplaram lá, olhando assim para o céu, vendo Jesus subindo, essa nuvem nos lembra a nuvem que seguia acompanhando o povo hebreu no Antigo Testamento, rumo à Terra Prometida. Essa nuvem, ela representa a nuvem do profeta Elias. Mas nós vamos a Nazaré e vemos o anjo dizer a Maria, né? O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. É a nuvem que envolve Maria. Ou a nuvem que envolve o Monte Tabor, onde está lá Jesus, Moisés e Elias, e envolve os apóstolos ali presentes. Essa nuvem significa, entrar na nuvem significa entrar na glória de Deus. Então Jesus, quando ele sobe ao céu, ele entra na glória, penetra como homem Deus no mistério de Deus, e nessa glória. Por isso a ascensão do Senhor é a ascensão dele na glória. Ele é glorificado. Ele morre, ressuscita e é glorificado. Assim também nós devemos morrer para o pecado, ressuscitarmos para vivermos a graça e nos elevarmos ao céu, já começando agora na terra. Porque quando Jesus penetra no céu, podemos dizer assim, é a humanidade que vai. Porque ali vai um homem, Deus humanado, mas a natureza humana vai lá. E o céu que estava fechado, depois do pecado de Adão, o céu se abre para entrar a humanidade. E é claro que Jesus tinha que ser, por justiça, o primeiro a entrar, depois entram os outros. Por isso que quando ele morre, ele vai ao limbo, consolar as almas dos justos que estavam no limbo, ou seio de Abraão, esperando a redenção. E quando ele sobe ao céu, ele já leva essas almas. Mas ele tinha que ser o primeiro a entrar, porque o céu estava fechado para a humanidade. Ele abriu morrendo na cruz. Então, seria justo que ele fosse o primeiro a entrar. E aí, o céu, então, começa a ter pessoas humanas. Jesus,
os justos do Antigo Testamento que esperavam a redenção, depois Maria, e nós, em corpo e alma, está lá Jesus e Maria, e depois nós vamos também. De modo que a glorificação de Jesus é também, num certo sentido, a glorificação da humanidade que agora pode entrar no céu. E já pode participar do céu, aqui na terra, pela graça. Essa glorificação de Jesus nos dá também a conhecer o nosso destino. São Paulo diz, conversatio nostra in celis est, ou seja, a nossa conversação está no céu. E é para lá que nós devemos ir. Porém, Jesus continua presente na história através da igreja. Eu estou todos os dias convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou. É interessante, se vocês observam, que quando os apóstolos saem lá do Monte das Oliveiras, onde Jesus subiu ao céu, eles saem e vão para o cenáculo. Mas eles vão cheios de alegria. E a gente fica questionando, o Papa Bento XVI, como Ratzinger, ele faz essa reflexão, dizendo que quando nós nos despedimos de alguém, nós ficamos tristes. E porque eles saíram de lá alegres? Contemplaram Jesus ressuscitado, por que alegres? E o Papa responde, estavam alegres porque Jesus se afastou deles do ponto de vista visível, mas continuava com eles. Não tinham mais a visibilidade de Jesus, mas Jesus estava com eles. E eles saíram felizes, agora compreendendo melhor um pouco o que tinha acontecido, e já saíram dando testemunho de Jesus e pregando. E Jesus confirmava a pregação deles com os milagres que aconteciam. É exatamente esse cuidado que Jesus tem com a igreja. Por isso o cristão deve buscar viver sempre essa alegria. Apesar das dificuldades, está sempre alegre. Embora o mundo queira nos entristecer, e a tristeza é um terreno fértil para o diabo agir, nós cristãos vivemos o evangelho da alegria. A boa nova da alegria é porque o nosso Senhor ressuscitou, é glorificado no céu e está presente na nossa vida. Nós só não vemos, mas Ele está aqui presente, nos fortalecendo, nos abençoando e nos impulsionando e nos socorrendo. É muito significativo quando, por exemplo, houve a multiplicação dos pães ali perto do mar da Galileia, e Jesus manda os apóstolos pegarem o barco e atravessarem para Betsaida, que era a cidade de São Pedro, onde ele tinha nascido, e Jesus vai ao monte para orar. E fica lá no monte, já era noite, em oração, ele e o Pai naquela intimidade própria da Trindade, né? Evidentemente ali ele, homem Deus, mas com o Pai. Os apóstolos estão atravessando o lago de Genezaré e vem um vendaval muito forte e eles começam a ficar com medo. O mar sempre foi símbolo do terror, do grande terror, né? E eles ficam com medo. Então imagine, Jesus está lá com o Pai e os apóstolos sofrendo lá com grande medo, pelo que estava acontecendo lá no mar. Então podia imaginar, Jesus os abandonou? Não, ele com o Pai estava vendo o que estava acontecendo. Então Jesus desce do monte e começa a caminhar sobre as águas e vai ao encontro do barco dos apóstolos e vem grande bonança. Os apóstolos até acharam que fosse um fantasma, mas Jesus entra e fica tudo calmo. É exatamente o que acontece na nossa vida e na nossa história e na história da igreja. Pode ser que aparentemente, diante de tantas situações difíceis pelas quais nós estamos passando, nós ficamos apavorados dizendo, meu Deus, onde está Jesus? Ele nos deixou nesse barco sozinhos.
sozinhos. Não. Ele e o Pai, e com o Espírito Santo, cuidam de nós. E Ele vem e nos diz: eu estou aqui. Calma. Não sou um fantasma. Não sou um personagem histórico que morreu e foi embora, desapareceu dos olhos humanos. Eu estou aqui presente no meio de vocês. Esta confiança na misericórdia de Deus, no amor de Jesus, nós devemos ter. A nossa barca, que é a igreja, é muito frágil. Muito frágil. É frágil e vai nessas ondas do mar, que é o mundo, muitas vezes invadida pelas águas e muitas vezes até prejudicadas pelos próprios membros que estão na barca, pela sua conduta e pelas suas palavras, pelas suas ações. Mas se nós fôssemos confiar nos homens dessa barca, nós estaríamos perdidos. Porque nós somos tão ruins e tão maus como qualquer um. Porém, quem cuida da barca é nosso Senhor. Então não precisamos ter medo. Foi exatamente o que Jesus falou e que o Papa repetiu. Por que tem medo? Por que tem medo? Então nós temos que confiar na igreja, porque Jesus continua presente na sua igreja, cuidando de nós. É claro que nós temos que nos esforçar para fazermos da melhor maneira. E é claro que uma preocupação que nós temos, sobretudo nesses tempos, em que nós somos obrigados a ter a Santa Missa na frente de um computador, na frente de um celular. Isso é duro. E a igreja não pode, de maneira nenhuma, continuar assim por muito tempo. Nós precisamos estarmos próximos uns dos outros e orando juntos. Mas é a situação em que nós nos encontramos. Por isso, os católicos não podem, de maneira nenhuma, achar que esse é o meio normal de ser católico. E devem se esforçar, sobretudo pelas suas orações, de pedir a nosso Senhor misericórdia. Porque isso também é uma chamada de atenção para nós. Pedir a misericórdia para que possamos juntos voltar como disse o Papa, a alegria da festa, da presença nossa com os irmãos juntos na igreja, como templo. Mas não podemos, por causa disso, dizer que Deus nos abandonou, que a igreja nos abandonou. É claro que nenhum padre, nenhum bispo e nem o Papa estão preparados para esse tipo de situação. Ninguém. No seminário ninguém ensina como conviver uma pandemia. Ninguém. Nem os governantes estão. Nós estamos procurando fazer o que é possível, cada um do seu jeito, usando de criatividades, usando de meios, muitas vezes sobre-humanos, e conduzidos exatamente pelo Espírito Santo, na maioria das vezes, exatamente para atender aos fiéis na medida do possível. Haja vista quantos padres, sobretudo na Europa, morreram por causa da Covid, exatamente nessa entrega às almas. Mas nós precisamos ter confiança em nosso Senhor, sabendo que nosso Senhor cuida de nós, que não nos abandona. Então vamos confiar. E ninguém vai perder a fé por causa disso, pelo contrário, deve intensificar a sua vida espiritual, cuidar da sua vida espiritual mais e mais. E não se deixar levar pelas influências que o mundo coloca, de incutir pânico, de incutir terror. Isso até dentro dos meios católicos, de dizer que a igreja não faz nada, que a igreja abandonou, que vocês estão perdidos, ou coisas do tipo. Preciso ter esse cuidado de viver esse tempo como um tempo de provação, mas como um tempo também de crescimento e de confiança, sabendo que nosso Senhor cuida de nós, não nos abandona, de maneira alguma. Como não abandona agora, como não abandona o nosso povo querido lá da Amazônia, que muitas vezes tem missa uma vez por ano, e que conservam a fé. Agora tem um detalhe, não ficam se deixando envolver, até porque não tem meios para isso, por notícias e notícias e notícias apavorantes ou desesperadoras.
Um terceiro ponto que gostaria de meditar com vocês hoje diz respeito à questão escatológica, ou seja, aqueles homens que apareceram aos apóstolos disseram para eles: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu voltará um dia, da mesma maneira como vocês viram ele subir para o céu. Então Jesus Cristo voltará. Diante das grandes tragédias pelas quais passa a humanidade, sempre se pensa na volta rápida de Jesus, na volta imediata, na volta súbita. Isso desde o tempo dos apóstolos já achavam que ele iria voltar naquela época. E quando acontece uma tragédia, é o fim do mundo, né? As pessoas já anunciam, né? E todo mundo fala, né? Essa semana um senhorzinho evangélico me encontrou na rua e disse: padre, a situação está difícil, o mundo está acabando, vai acabar, Jesus está voltando. Está certo, Jesus está voltando. Agora, não sei se vai ser agora, mas que ele volta. Então, por causa disso, as pessoas ficam meio que desesperadas. Jesus vai voltar, né? São Cirilo, ele fala do duplo advento de Jesus. O advento, a primeira vez, lá em Belém, e depois o advento glorioso no fim do mundo. O advento humilhante até chegar à cruz foi na primeira vez, e o advento glorioso no fim do mundo. Mas São Bernardo nos fala de um advento intermediário, uma vinda intermediária de Jesus. E aí nós nos lembramos daquela parábola do servo vigilante, que Jesus nos fala: bem-aventurado o servo que, quando o Senhor voltar das núpcias, achar vigilantes. Mas uma coisa curiosa é que Jesus fala: se ele vier na primeira vigília, ou se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília, feliz aquele servo, se o Senhor, quando voltar, encontrar vigilante. Então fala de 3 vigílias, ou 3 chegadas, podemos dizer assim. E Santo Agostinho fala: uma das vigílias, ou uma das chegadas de Jesus, é a chegada nas nuvens, quando vem com a sua palavra, ou quando se anuncia. Jesus, essa vinda intermediária de Jesus, entre a primeira vinda e a vinda do fim do mundo, ele vem com a sua palavra, vem com os sacramentos, vem de modo especial com a Eucaristia, vem também com os acontecimentos. Então nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, porque Jesus vem através dos acontecimentos, está às portas, está chamando a atenção, está falando algumas coisas, e que nós, tão distraídos com o nosso próprio eu, não conseguimos captar, não conseguimos entender. Como vem também na nossa vida, através de uma doença, através de uma dificuldade, através de uma pessoa que nos dá um conselho. Nós temos sede dessa vinda de Jesus. Essa vinda intermediária é a vinda, por incrível que pareça, que mais nos atrai. A do fim do mundo a gente sabe que vem, né? Muitas vezes apavora, mas a que mais nos atrai é essa. E é nessa que o demônio mais nos pega, nessa vinda intermediária. Porque muitas vezes ele aparece como anjo de luz para nos atrair. E aí nós caímos. Mas é nessa vinda de Jesus que acontece no dia a dia, e que nós somos chamados. E queremos que ele venha realmente. Que venha nos solucionar os problemas, que venha curar nossas doenças, que venha nos esclarecer todas as coisas. E hoje, mais ainda, há uma espécie de vazio no ser humano. O Papa São João Paulo II falava do culto do vazio. E este culto do vazio, esse culto do nada, faz com que o homem busque mais e mais alguma coisa para preencher. E essa coisa, me perdoe, Senhor, usar essa palavra, mas isso que o homem busca é o próprio Jesus Cristo, que é o único que consegue, o único que preenche esse vazio do ser humano. E para isso nós precisamos de que alguém nos conduza nessa busca de preencher o vazio. É aí que está o perigo, porque nós temos a igreja que nos conduz,
Temos o magistério da igreja, mas isso às vezes não nos contenta e queremos buscar outros mestres no mundo que muitas vezes estão alheios à igreja para preencher o nosso vazio. Aí que nós temos que ter cuidado com os mestres que aparecem. E hoje tem cada vez mais. Infelizmente, nós vivemos na igreja uma grande crise e até uma crise de credibilidade em muitos que poderiam ser os mestres da igreja. Infelizmente, hoje nós não temos mais lideranças católicas, são muito poucas, mesmo dentro da igreja. Lideranças que possam dizer, vamos por aqui, esse é o caminho. Isso está fazendo muita falta para nós católicos. De alguém que nos oriente, que nos diga, faça assim. Fica tudo meio camuflado muitas vezes. E por falta dessas lideranças, mesmo dentro da igreja, começam a aparecer lideranças paralelas. Muitas vezes com boas intenções, líderes carismáticos aqui e acolá, com boas intenções muitas vezes, mas que muitas vezes são tidos, acredito que até sem culpa própria, são tidos como verdadeiros deuses ou verdadeiros ídolos que vão dar respostas a todos os problemas e dar soluções a todas as coisas. Aí que está o perigo. E isso é um fenômeno do tempo moderno, um fenômeno da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade eminentemente urbana, em que as pessoas têm sede de alguém que lhe seja como o enviado de Deus, não necessariamente com a igreja, mas o enviado de Deus que possa lhe dar solução, e possa lhe dar o caminho, e possa resolver todos os problemas morais, intelectuais, afetivos e tudo mais. E aí mora o perigo, porque se esses líderes não estão em perfeita comunhão com o magistério da igreja, em perfeita comunhão com a igreja, aí mora o perigo de desviar muita gente. E o problema é quando a pessoa se deixa levar, ou melhor, não se deixa levar, e idolatra certos líderes, aí mora um grande perigo. E é uma pena, porque isso só acontece porque dentro da igreja está faltando gente que, não diga que assuma esse tipo de lugar, mas alguém, e infelizmente são poucos os que se levantam dentro da igreja para atender a este anseio que tem, sobretudo a juventude, de Jesus. E a gente vê, grande resposta nos deu o Papa São João Paulo II, quando aponta, é Jesus. Nos dá o Papa Emérito Bento XVI, quando tira suas férias para escrever livros, e escreve lá o Jesus, né, Jesus de Nazaré, e para mostrar, é preciso voltar-se para Jesus, porque nele está a solução para todas as coisas. Mas temos que ter cuidado para não nos deixarmos levar por mestres, aí eu ponho entre aspas, que estejam à margem da igreja. O próprio Papa Bento XVI, escrevendo nesse livro que eu citei agora, ele diz ali, eu falo como teólogo, porque esse livro não faz parte do magistério, mas de qualquer forma são reflexões. Ele fala do tempo da pseudo-reforma protestante, quando houve a grande revolução protestante, no século XVI, uma grande decadência na história humana, sobretudo na Europa, que a Europa se dividiu com o protestantismo, aquela unidade que havia na Igreja Católica, aquela unidade que havia no cristianismo, melhor dizendo, foi quebrada, né? E graças a Deus vieram as descobertas, e a América Latina ela foi cristianizada, e como que reparou, né, aquilo que a igreja tinha perdido lá na Europa, num certo sentido. Mas foi uma época de grande decadência teológica, moral. O Concílio de Trento durou 18 anos para se realizar, porque a confusão era tão grande que demorava, né? Fazia uma sessão, depois demorava a ter outra, e foram vários papas até que terminou. Foi uma grande reforma que foi na igreja, dentro da igreja, mas a humanidade já estava em decadência, totalmente em decadência. E para resolver isto,
Deus então suscita os santos. Então quem foram os grandes reformadores da igreja? Os santos. Suscita uma Santa Teresa de Ávila para reformar a vida religiosa, lá pela ordem carmelita. Um São João da Cruz, na sua grande escola espiritual. Um São Pedro Canísio, que vai lá para a região da Alemanha para converter lá os alemães. E depois bispos como por exemplo, o bispo de Milão, São Carlos Borromeu. Um Santo Inácio de Loyola, que funda a Companhia de Jesus. E São Francisco Xavier, que vai lá para as Índias, para converter lá nas Índias. Um São José de Anchieta. E tantos outros. Quer dizer, são as respostas que Deus vai dando na história humana, na história da igreja, dentro dessa confusão. Então nós precisamos hoje rezar muito a Nosso Senhor, pedindo que nos mostre dentro da igreja esse caminho, para que nós nunca desanimemos e sigamos em frente, com toda a prudência e todo o cuidado, para não nos desviarmos, porque qualquer coisa que se faça fora da igreja, você está no caminho errado. Porque só a igreja tem a promessa do Espírito Santo de ser infalível. Então a ascensão de Jesus nos leva a isso, a podermos aproveitar essas vindas de Nosso Senhor na nossa vida e na nossa história, para que assim esperemos a vinda no último dia, com toda a glória, para julgar os vivos e os mortos. Com essas reflexões eu encerro essa homilia, pedindo a Nossa Senhora que disse o seu sim, que foi a grande missionária e aquela que com todo carinho cuida da igreja. É uma mãe desvelada e cuidadosa e que nos ama tanto. E que ela interceda sempre por nós para que sejamos totalmente de seu Filho Jesus. Amém. Amém.